Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma maçã. É legal para vocês terem uma noção bacana de luz e sombra, movimento do pincel. Eu separei algumas cores que a gente vai utilizar. Então, para essa maçã, nós vamos usar essas 5 cores. Todas da Acrylex, tá? Eu tô com os potinhos da Acrylex aqui. A gente vai usar o branco, amarelo ouro, vermelho tomate, vinho e púrpura. O vermelho tomate é uma opção pessoal minha. Eu gosto mais do vermelho tomate porque eu acho ele um vermelho mais pigmentado, fica mais intenso, na minha opinião, fica mais bonito. Mas, para quem tiver o vermelho vivo, também pode substituir, tá bom? Então, vou colocar as minhas tampinhas aqui do lado. A gente já aproveita, usa as tampinhas como godê. Eu preparei, então, uma composição com jarro, folhinhas negativas, que fica bem bonito na composição, e umas florzinhas básicas. Uma dica legal para vocês também, reparem que eu coloquei algumas pétalazinhas caídas. Dá para visualizar? Eu coloquei algumas pétalazinhas caídas que também fazem uma composição bem legal. Então, vamos lá. Os pincéis que eu separei para nossa pintura foram 3. Então, colocando eles aqui. O primeiro é o pincel da Ceramic, número 8, da série 121S. Esse pincel eu gosto bastante, que ele tem um pelo longo, né? É um pelo sintético, porém ele é bem macio. Então, para pintura fica bem legal. Outro pincel que eu utilizei é o da Condor. Esse, gente, é o número 10 da linha 455. Originalmente, ele não é assim. É um pincel de cerda sintética comum que eu cortei e transformei num pincel de pintura em tecido. Para quem quiser saber como fazer essa técnica, tem um vídeo aqui no nosso canal, como preparar o pincel. E aí você consegue transformar um pincel comum, que é mais barato, em um pincel assim, ó, próprio para pintura em tecido. E por último, um pincelzinho filete. O meu é da Condor, ele já tá velhinho, então já até sumiu aqui a inscrição. Mas é um filete também comum, legal? Então vamos lá? Então a gente vai começar pelos tons de luz. Eu vou começar usando o amarelo ouro com o pincel da Condor, aquele que eu preparei. Lembrando que tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse pincel. Vocês pegam um pincel comum e transformam. Então, a gente vai marcar 2 pontos de luz. Eu vou colocar aqui, um pouquinho à direita do centro da nossa maçã. Pode fazer com amarelo ouro. Espalha bem. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu gosto de trabalhar com pouca tinta. Eu acho que a pintura fica mais limpa. E aqui em cima, olha, ignora o cabinho da maçã, tá? E pode passar em toda essa partinha de cima um pouco de amarelo ouro. Legal? Então, marcamos o ponto de luz da nossa maçã. Agora, a gente vai preencher com o vermelho tomate. Então, vamos colocar o amarelinho ali de lado. Limpa o pincel, tá, gente? Pra não ficar muito alaranjado. E aí, vocês preenchem todo o espaço com o vermelho tomate. Então, vamos lá. Vou preencher aqui o meu espaço. Para preenchimento, eu gosto sempre de usar o pincelzinho lixado, gente. O pincel lixado é mais fácil da gente espalhar a tinta e aí evita aquele excesso. Repara que eu ainda não encostei no amarelo. Vou colocando, depositando a tinta, sem encostar no amarelo. Porque a gente tem que ter um cuidado na hora de mesclar essa tinta, né? Não pode simplesmente ir misturando tudo, porque vira uma coisa só e não parece com nada no final, não é verdade? Aqui próximo da florzinha, eu não vou entrar com esse pincel porque ele é grosso, tá vendo? Então, eu vou manchar. Então, é a hora que a gente pega aquele filete, ó. Filete não, perdão. A gente pega o pincel de pelo da Ceramic. Então, pouquinha tinta. E aí, eu vou dando esses acabamentos, aproximando mais da flor. Porque vocês conseguem fazer isso sem medo de estragar a pintura da florzinha. Ó. Então, na hora de espalhar, é legal um pincel lixado. Mas depois, para os detalhes, pega um pincel com pelo um pouquinho mais delicado, que já ajuda bastante. Para quem quiser esse risco, pessoal,
a gente disponibiliza na nossa página do Facebook, então facebook.com/Ateliê Trevo. Lá a gente disponibiliza todos os riscos para vocês baixarem gratuitamente. Então é só entrar lá no álbum, riscos, e lá vocês encontram o risco dessa pintura para vocês baixarem e praticarem em casa também, sem precisar pagar nada por isso. Tudo de graça. Então aproveita, dá um like lá na nossa página, se inscreve aqui no canal e vamos pintar bastante juntas. Então agora eu estou fazendo o contorno também com esse pincelzinho menor. Aqui em cima. Ó, repara que eu estou ignorando o cabinho, finge que ele nem está aqui. Ele a gente coloca no final sem problemas. Aproximando do jarro. Se vocês tiverem dúvidas, meninas, podem colocar nos comentários. Eu sempre respondo uma a uma. Ou também pode mandar sua dúvida lá na página do nosso Facebook, que a gente vai respondendo vocês ao longo da semana. Então, vamos sanando todas as dúvidas, tá legal? Bom. Preenchi tudo de vermelho, certo? E não encostei aqui onde a gente tinha passado amarelo. Então, agora é a hora da gente mesclar essa cor. Eu tô sempre com uma bandejinha, aqui eu uso a bandeja para limpar pincéis da Condor, dá pra ver? Então, deixo sempre a bandejinha com água do lado, lavo bem o pincel, ó o barulhinho. Deixo o pincel sem nada de tinta. Ó, seca bem, porque se tiver resíduo de água também pode manchar a sua pintura. Lavei, sequei bem o pincel, ó, sequinho, certo? Com o pincel sem nada de tinta, gente, a gente vai fazer movimentos circulares, ó, movimento de bolinha. Agora pode sacudir um pouquinho a câmera, porque ela tá presa na minha mesa. Ó, e vamos fazendo movimentos circulares para mesclar essa tinta no amarelo. Olha que bacana que já vai ficando o efeito de luz. Sempre com movimento de bolinha. E lembrando que a gente não preenche todo o amarelo, ó, porque eu quero que ele apareça. Mesma coisa em cima, movimento circular, mas sem esconder todo o amarelo. A ideia é que ele apareça, certo? Vamos lavar o pincel de novo. E agora a gente vai começar a marcar as sombras. Por quê? Vocês já devem ter escutado bastante eu falar isso. Onde não tem sombra, não tem luz. Então, a gente pode colocar as cores mais claras possíveis. Se a gente não colocar as cores mais escuras, não vai realçar. Então, volta o pincelzinho da Ceramic, aquele pincel de pelo sintético. Então, nós vamos começar a marcar as sombras com o púrpura. Trouxe ele pra cá. O púrpura é da Acrylex, tá bom? Ó. E aí, nós vamos começar a marcar as sombras. Qual que é a dica aqui? Deixe uma bandejinha do lado de vocês, para quem não tiver um godê. Aqui eu tô usando uma bandejinha de frios, aquela do mercado. Ou seja, não precisa gastar com muito material para fazer uma pintura bacana. Pega um pouquinho de tinta, ó. Virei, tinta para cima, tiro o excesso. Então, a gente tá com a tinta só de um lado do pincel. Com a tinta voltada para fora, a gente vai contornar essa maçã. Ó. E aí, já vou sombreando para dentro. A gente vai repetir esse movimento em toda a maçã, tá bom? Lembrando de sempre tirar o excesso. Então, aqui, principalmente, ó, como ela está atrás da flor, a gente marca mais a sombra. Repito o movimento em toda a maçã, certo? E aqui é muito interessante, a gente vai fazer esse mesmo movimento, só que voltado para baixo, ó. E aí esfumo para baixo também. Certo? E a maçã, gente, ela tem um movimento interessante. Ó, observa só, a gente vai fazer reto, esquerda para direita, movimento. Depois, direita para esquerda. Então, vamos fazer essas marcações? Olha, reto, bem fininho.
esquerda para a direita, começa a curvar, ó. E depois direita para a esquerda. Porque a maçã, ela não é retinha, né? Ela é gordinha, tem uma curvatura. Então, a gente também tem que reproduzir isso no tecido para ficar bem bonito. Ó, as curvinhas começam a sair. Reto. E aqui em cima, mesma coisa, só que voltado para o miolo, ó. Curvinha, reto, curvinha. Só que a gente começou a fazer a marcação de sombra, né? Então agora a gente vai marcar de verdade, com o vinho. Lembra o vinho que a gente separou no início? Então agora é a hora dele. Pega a tinta, olha a bandejinha lá do lado. Tira o excesso. Então vamos começar aqui pelo meio. Sempre tirando o excesso. Pega a tinta, tira o excesso e aí nós vamos, ó, fazendo o movimento da maçã. Que bacana. Então, a gente vai fazendo essa marcação, ó, esquerda para direita. Na hora que a gente joga o vinho, já aparece mais a maçã, né? Mas é importante vocês marcarem as sombras e marcarem a luz antes de começar a passar o vinho. Ó, em cima, a mesma coisa, voltando para o centro. Esquerda para direita. Direita para esquerda. Em cima, tá bom? Nós estamos fazendo volume para maçã. E aqui, ó, esquerda para a direita. E sempre que vocês fizerem essa marcação, gente, vão esfumando. Não faz e deixa aquela linha grossa, tá bom? Ó, passei e esfumo. Falta um aqui no meio, né? Vamos fazer, ó. E aí, de baixo para cima, obedecendo a mesma coisa, ó. Reto lá no meio. E aí a gente começa a fazer a curva. De um lado. E do outro. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem o seu like no vídeo para a gente continuar fazendo vídeos como esse. E lembrando que todos os riscos estão disponíveis para vocês baixarem de graça lá na nossa página do Facebook. Eu vou deixar o link para a página do Facebook aqui na descrição do vídeo, mas facebook.com/Ateliê Trevo, tá bom? Ó, reforçando a sombra com vinho. Embaixo da florzinha, certo? E aí a gente já conseguiu marcar o formato da nossa maçã. Fica bem bacana, não fica? Então, olha, eu tô voltando só desmanchando aquelas linhas que eu comentei com vocês. E aí vamos deixar mais bonitinho esse pedacinho. Então, olha, vou pegar um pouquinho de vinho, tiro o excesso. Lembrando que na natureza nada é simétrico, perfeito, né? Então, por isso que aqui eu fiz uma ondinha, olha. Não fiz aquela vírgulazinha perfeita, né? É legal vocês fazerem uma ondinha. Até pétala, gente. Às vezes eu tô fazendo pétala de flor, coloco um rasgadinho na pétala. Aquele lugar que a lagartinha mordeu. Isso tudo torna mais real, uma pintura mais bonita. É muito interessante isso, porque para você olhar e falar, nossa, tá perfeito, parece de verdade, vocês precisam deixar imperfeito. Por incrível que pareça, se a gente tenta deixar perfeito, não fica real. É muito interessante. E aí, lembra que a gente pegou um pincelzinho filete lá no início, né? Aqui o meu tá até abertinho, olha que vergonha de pincel. Vamos molhar ele um pouquinho. Ó,
Dá uma olhada, fechou, né? Agora que eu passei na água. Então, com esse filete, gente, pega o amarelinho lá do início, ó. Opa, amarelo ouro, certo? E aí a gente vai fazer umas linhas, aqueles veinhos da maçã, olha, de luz. Então, vamos fazendo alguns veinhos de amarelo próximo ao ponto que a gente tinha determinado que seria o ponto de luz da nossa maçã. Legal? Ó. E aí, observa uma coisa, que eu tô fazendo essas linhas curvas já, né? E aqui, lembra que a gente falou sobre o reto? Ó, reto, tá? E curvo do lado. Do outro lado, a mesma coisa, reto. E aí, curvo, olha. E observa que eu só tô colocando amarelo onde a gente determinou que seria o ponto de luz, lá no início. Lembra que a gente fez uma marcação de amarelo? Risquinhos de luz com o nosso amarelo. E lá em cima a gente tinha colocado amarelo também, né? Então vamos repetir o movimento, ó, só que voltando pra cima. Pintura, pessoal, como tudo na vida, é prática. Então, às vezes, vocês começam e falam, ah, tô com dificuldade. E aí já desmotiva. Não, não façam isso. Continuem, a gente precisa praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais facilidade vocês vão ter. Então, ó, vou trocar pelo vinho agora. E aquelas mesmas linhas que a gente estava fazendo com o pincel mais larguinho, né, da Keramik, eu vou fazer com o filete. Só para reforçar. Ó. Dos dois lados. E aí eu vou, ó, reto. E vou começar a fazer a curvinha virada pro outro lado. Viu? Vou fazendo a curvinha pro outro lado. E em cima, mesma coisa. Ah, Carla, e o branco que você pediu pra gente colocar no começo? Tá com ele na mão? Então agora é a hora do branco. Pouquinha tinta, tá, gente? Lá onde a gente tinha marcado o ponto de luz com amarelo, vou pegar um pouquinho de branco. E agora sim, olha. Só onde nós marcamos que seria o ponto de luz. Pouca coisa. E aí pode colocar um pouquinho em cima. E tá faltando o que nessa maçã? O cabinho. Eu tirei, vou pegar aqui então sépia. A gente faz o cabinho só com sépia branco. Vamos lá. Vou usar a própria tampinha como godê novamente. Então, estou aqui com o meu sépia da Acrylex. E aí eu vou fazer com o próprio pincel da Keramik, que eu utilizo muito. Então, pega um pouquinho e olha o cabinho aqui do lado. Essa pintura eu já tinha deixado estruturado o fundo, para nós fazermos só a maçã juntos. Então, agora amarelo, vou pegar um pouquinho. Só para dar um charmezinho no cabinho, ó. E o branco. E tá pronta a nossa maçã, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like nele, se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam, para pegar os riscos é só se inscreverem na nossa página do Facebook. Curte a nossa página e lá tem um álbum Riscos que vocês conseguem baixar tudo gratuitamente. Terminando a pintura, vem a parte que a gente mais gosta, né? Que é assinar. Eu sempre coloco a minha inicial, coloco um casinho.
E tá pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.